Vestibulandos e vestibulandas, como é que vocês estão? Espero que bem. Eu sou Bruno Terra, professor de Biologia, especialista em prova discursiva, e estou aqui hoje para a gente debater um pouquinho sobre as questões que estão aí no simulado disponibilizado para vocês pelo canal Plantão Química. Vamos nessa? Bom, galera, estamos aqui na questão número 1, que fala de Covid-19, uma super expectativa para cair alguma coisa sobre o tema nesse ano, tá? E aí, eu vou ler com vocês aqui, basicamente, os grandes comandos, tá? Vamos basear aqui a nossa discussão nos comandos de cada questão. Primeiro comando aqui da questão 1, indique como ocorre a transmissão da Covid-19. Segundo comando, nomeie o processo respiratório que é prejudicado pelas lesões alveolares. E o terceiro comando é, aponte o tipo específico de material genético presente neste vírus. Qual é a expectativa, pessoal? Primeiro comando é você dizer que a transmissão vai acontecer de uma pessoa para outra através ali do contato, né, com secreções contaminadas ou então superfícies contaminadas pelo próprio vírus. No segundo comando, você precisa falar, aliás, nomear o processo que é afetado, que é a hematose. Não é para explicar, não é para encher linguiça, não é para discutir com o corretor. É para você nomear hematose. E o terceiro comando, um ponto bem legal aqui dessa questão, muito especial, é que ele pede o tipo específico. Então, se você colocou apenas RNA, fita simples, está errado. Não vai levar o ponto. RNA, fita simples, dissenso positivo. Ou RNA, fita simples, positivo. Está tudo certo. Primeiro comando vale 1 ponto. Segundo comando, meio ponto. Terceiro comando, também meio ponto. Fechamos aqui a primeira questão. Na segunda questão, o primeiro comando da segunda questão é identifique o fito-hormônio, que é um hormônio vegetal, responsável pela germinação da semente. Qual é a expectativa? O único hormônio possível, giberelina. Em seguida, aponte as duas principais funções dos carboidratos hidrolisados para o desenvolvimento do embrião. Energia e estrutura. Meio ponto para energia, meio ponto para estrutura. E a organela responsável pelo consumo de oxigênio e pela produção energética. Alguns podem ter colocado nesse terceiro comando o cloroplasto, mas o cloroplasto, pessoal, produz a matéria orgânica e produz o oxigênio. Mas, para você disponibilizar energia para a célula vegetal, é a mitocôndria por meio da respiração celular. Então, giberelina vale meio ponto, fornecimento de energia e estrutura meio ponto cada um, e mitocôndria mais meio ponto. Beleza? Terceira questão, Botox. Explique por que o uso de pequenas doses injetáveis dessa toxina, toxina botulínica, propicia a minimização das rugas. Em seguida, aponte o nome científico da bactéria e explique por que latas estufadas podem indicar a contaminação do alimento por ela. Primeira parte, vamos falar que a toxina botulínica impede a liberação do neurotransmissor acetilcolina. Bruno, eu preciso falar disso? Com certeza. Se você não colocou que impede a liberação da acetilcolina na placa motora, perdeu. Não tem ponto aqui, tá bom? E isso vai ter como consequência a inibição da contração muscular. Ou então você pode dizer, o músculo vai ficar relaxado, por exemplo. Também poderia ser, tá? Mas o importante é falar realmente que impede a liberação da acetilcolina. Segundo comando, nome científico. Não tem jeito, gente. Se colocar só bactéria, perdeu. Clostridium botulinum. Clostridium botulinum, sublinhado porque você está colocando a caneta, tá? Se não sublinhar, provavelmente, dependendo do modo corretor, você vai tomar um errado ali, ou pelo menos um meio certo. Tem que respeitar as regras de nomenclatura. E o terceiro comando, por que essas latas estufadas indicam contaminação? Lembra que a Clostridium botulinum, ela é uma bactéria anaeróbia, tá? Obrigatória. E claro que quando ela em anaerobiose começa ali a ativar o processo fermentativo, ela libera gases. E a liberação de gases, vocês sabem, vai estufar a lata, ok? Então, 75, 0,75 para o primeiro comando, meio ponto para o segundo comando, mais 0,75 para o terceiro comando e fechamos aqui a questão 3. Bora para 4, que ao meu ver é a questão mais difícil desse simulado. Muitos de vocês provavelmente tiveram dificuldade, mas foi de propósito, tá? Falando de linkage, linkage é um tema bem complexo, né, gente? Não tem muito jeito, mas entendam. Esse gráfico aqui, ele coloca para a gente no eixo Y o número de espermatócitos primários pelo número de gametas não recombinantes. A gente pode pegar aqui, ó,
pelo primeiro dado, 100 espermatócitos primários para 320 gametas não recombinantes. O que isso significa, galera? Lembra o seguinte, um espermatócito primário libera, ou melhor, produz, né? A gente consegue produzir a partir dele 4 espermatozoides, certo? Então, se você tem aqui 100 espermatócitos primários para 320 gametas não recombinantes, o que você vai ter que fazer? Um cálculo básico. 100 espermatócitos primários dão origem a 400 espermatozoides. Desses 400 espermatozoides, quantos não são recombinantes? Quantos não sofreram crossing? 320. Então, 80 sofreram aí o crossing, sofreram a recombinação. 80 de 400 significam 20%. Se eu tenho 20% dos meus gametas recombinados, isso significa que a distância entre genes é de 20 UR, 20 unidades de recombinação. E é isso que ele quer no primeiro comando. Sabendo que os genes estão em posição cis, ou seja, azão, bezão, azinho, bezinho, indique a distância gênica entre o gene A e o gene B. Gene A e gene B distam entre si em 20 UR, 20 morganídeos. E no segundo comando ele fala, caso os genes estivessem em posição trans, ou seja, o indivíduo heterozigoto, ele teria num cromossomo o azão e o bezinho, e no outro o azinho e o bezão. Tá? Aponte quais gametas seriam formados e em que percentual. Lembremos, se agora eu estou em posição trans, é claro que a maior parte dos meus gametas vai ser trans. Vai ser azão, bezinho e azinho, bezão. E os recombinantes vão ser azão, bezão e azinho, bezinho. Lembra dos 20%? Pronto. Então eu tenho azão, bezão, metade dos meus recombinados, 10%. Azinho, bezinho, a outra metade, 10%. Azão, bezinho, metade dos meus não recombinados, 40%. E azinho, bezão, a outra metade dos meus não recombinados, 40% também. Tomara que você tenha acertado essa questão, hein? Se acertou, parabéns, você conseguiu fechar a questão mais difícil desse simulado. Vamos para 5. A 5 fala, os vertebrados surgiram há cerca de 500 milhões, melhor dizendo, de anos, e os primeiros fósseis não possuíam mandíbulas. Mandíbula, a gente sabe, uma estrutura super importante para a alimentação dos vertebrados. Posteriormente, ocorreram inovações evolutivas que permitiram os vertebrados ocuparem o meio terrestre. Indique em qual número mostrado na figura surgiu a mandíbula e explique por que a aquisição dessa estrutura foi importante para esses animais. Em seguida, aponte uma novidade evolutiva que poderia substituir 6 no cladograma. Galera, então aqui nesse cladograma eu tenho os vertebrados, né? Peixe-bruxa, lampreia, os peixes ósseos e cartilaginosos, répteis, aves, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Lembremos que antes dos peixes cartilaginosos, nós temos aí peixe-bruxa e lampreia, que formam um grupo chamado de agnato. O que é o agnato? São os vertebrados não mandibulados. A partir desses agnatos, nós vamos considerar todos os outros como gnatostomados. Gnatostomados são os portadores de mandíbula. Portanto, é aqui no número 3 que a gente vai observar a presença de mandíbula pela primeira vez. E é claro que vocês conhecem bem a estrutura de um cladograma. A partir disso aqui, todo mundo tem. Beleza? Então, número 3. E depois, explique por que a aquisição dessa estrutura foi importante. Vamos lembrar que a mandíbula vai permitir que o animal explore muito melhor esse ambiente. Ele vai ter uma variação, né, de hábitos alimentares muito maior. Por quê? Porque agora ele aperfeiçoa os seus mecanismos de ataque e defesa. Tá? Então a mandíbula favorece esses mecanismos e junto com esses mecanismos nós temos mudanças e uma maior variação dos hábitos alimentares. Quando você varia mais os hábitos alimentares, você diminui fortemente, principalmente aí os riscos de competição. Isso é uma vantagem evolutiva bem bacana. Isso aí vale 1 ponto. Ficou faltando aqui o número 3, tá? Mas o número 3, a indicação dele valeria meio ponto e a explicação mais meio ponto. Na segunda parte da questão, nós temos aqui o comando aponte, né? Aponte uma novidade evolutiva. Então não pode ser qualquer parada, não pode ser qualquer coisa, que poderia substituir o número 6. Como assim não pode ser qualquer coisa? Se eu falo, por exemplo, aqui, número 6, pulmão, tá errado, porque eu sei que o pulmão surgiu antes, né? Então não é uma novidade evolutiva. Agora, eu posso falar da impermeabilização da epiderme, né? Queratinização. Posso falar dos ovos protegidos com casca, líquido amniótico, né? O ovo amniótico e também
do alantoide. Então, esse número 6, ele poderia ser substituído por essas características aí, essas adaptações, essas novidades que eu acabei de comentar com vocês, tá bom? Vamos para a questão número 6. Falando da ureia, né? Ele pede aqui que você nomeie e explique as duas principais etapas da decomposição da ureia no solo. Galera, não é para falar de fixação aqui, tá? Eu estou falando já de decomposição. E decomposição da ureia, pessoal, vai gerar diretamente amônia ou amônio. Então, a gente vai falar do processo de amonificação. Depois da amonificação, olha que dica, duas principais etapas. Então, você pega a nitrosação e nitratação e coloca tudo dentro do mesmo pacote, chama isso de nitrificação, tá? Então, para a primeira etapa, para a primeira parte da questão, amonificação. O que é a amonificação? Você tem que explicar. É a decomposição da ureia por bactérias produzindo amônio ou amônia. Isso aí valeria já meio ponto para você. Segundo, nitrificação. É a oxidação da amônia por bactérias nitrificantes no solo, gerando no final nitrato. Se você falasse, gera nitrito depois nitrato, tudo bem, tá? Mas tem que colocar até nitrato, porque no final do processo da nitrificação a gente tem a formação do nitrato. E depois ele pede para que você faça aí uma associação, né, entre o uso de ureia na agricultura e a mortandade de peixe. É só lembrar que o excesso desses nutrientes pode ser varrido até esse corpo d'água, pode ser lixiviado, e chegando ali, ele vai começar a desencadear um processo de eutrofização. A gente sabe que na eutrofização a gente tem uma explosão de bactérias aeróbias por causa do acúmulo de matéria orgânica, e aí essas bactérias vão utilizar o oxigênio do meio. Utilizando o oxigênio do meio, os animais se dão mal e morrem. Então os peixes vão morrer, tá? Essa segunda parte valia também meio ponto aí para essa questão 6. Na questão 7, questão também bem clássica da própria UERJ, a gente tem a vaca como animal ruminante, falando aí do estômago, compartimento onde acontece a digestão da celulose. Esse processo é auxiliado por micro-organismos. Indique o tipo de relação ecológica, não pode ter dúvida aqui, não pode colocar nada além de mutualismo. Justificando a sua resposta, é importante vocês dizerem o que vai acontecer dentro dessa relação e o que é essa relação. Vale a pena dizer que é uma relação obrigatória, interespecífica, harmônica, na qual a vaca concede para a bactéria alimento, concede abrigo, enquanto a bactéria ela concede para a vaca a digestão da celulose, formando aí, então, monossacarídeos que podem ser aproveitados então pelo animal. Olha isso então, mutualismo, meio ponto. Os micro-organismos dependem da vaca para abrigo e nutrição e a vaca depende dos micro-organismos para a digestão da celulose, sendo, portanto, uma relação obrigatória, harmônica e interespecífica. Essa segunda parte vale também meio ponto. Aqui na terceira parte, né, para você relacionar a intensificação do efeito estufa, aqui entraria um ponto. As bactérias, vocês sabem, vão fermentar, né, a glicose que é liberada pela digestão da celulose, e isso vai fazer com que haja liberação aí pela flatulência da vaca, por exemplo, de metano. E o metano é um gás estufa, um gás que é 20 vezes mais potente nesse sentido do que o próprio gás carbônico, né? Então, é bastante importante aí falar da liberação de metano, que é um gás estufa, beleza? Na questão 8, questão boa, né? Fala aqui de, vamos ler aqui o início, que fala de células humanas incubadas em 2 tubos diferentes durante alguns minutos. No tubo 1 havia aminoácidos e no tubo 2 havia ácidos graxos, né? Essas moléculas foram metabolizadas por algumas organelas. Sistema Golgiense, HER e HEL. Não necessariamente nessa ordem, e a atividade metabólica está expressa nos gráficos 1 e 2. Galera, olha o que acontece nesse gráfico 1. A atividade do HER começa bem alta, vai reduzindo, e à medida que o HER reduz, o Golgi aumenta, depois reduz também. O HEL está baixinho aqui desde o início. Já no gráfico 2, o HEL ele vai ter uma atividade alta, depois reduz, já o HER e o Golgi estão aqui baixinhos desde o início. A partir das curvas dos gráficos 1 e 2, explique os resultados obtidos. Em seguida, indique qual dos gráficos poderia representar uma célula existente em uma gônada. Justifique a sua resposta. Aqui, basicamente, você vai precisar lembrar que quem é que vai utilizar esses aminoácidos para fazer aí o desenvolvimento, a produção de proteínas? É o HER, né? Só que a gente também precisa lembrar que quando o HER produz essas proteínas, elas vão passar através de pequenas vesículas já
para o Golgi, onde elas vão ser definitivamente empacotadas e também modificadas para posteriormente serem secretadas aí na célula, pela célula, né? Então, vamos lá. Como é que a gente vai explicar esse resultado? Vamos começar pelo gráfico 1. No tubo 1, os aminoácidos foram usados pelas células para a produção de proteínas no ré. Em seguida, essas proteínas foram transportadas para o complexo Golgiense, sistema Golgiense, onde foram embaladas, ou empacotadas e secretadas. Então, nesse primeiro ponto, a gente tem aí já basicamente meio ponto. Né? Nesse primeiro comando, a gente tem aí meio ponto associado à explicação para o gráfico 1. É só explicar o gráfico, pessoal. Questão de gráfico é muito importante que vocês consigam consolidar bem a resposta de vocês utilizando esses dados, tá? E no gráfico 2, o que está acontecendo aqui, Bruno? O réu está diminuindo a sua atividade ao longo do tempo. O que está acontecendo aqui no gráfico 2? Eu estou utilizando os ácidos graxos para a produção, por exemplo, de lipídios, né? De síntese de esteroides, que acontece muito fortemente no réu. Então, eu poderia dizer que no tubo 2 o que está acontecendo é que o retículo endoplasmático liso está utilizando esse ácido graxo para a produção de moléculas de lipídios, tá? Depois ele pede para a gente identificar ou indicar qual dos gráficos representa uma célula de gônada. Galera, gônada é ovário e testículo. A gente sabe que ovário e testículo eles produzem hormônios sexuais, e esses hormônios sexuais são estruturalmente, né, falando aí da molécula deles, eles são esteroides. Então vai ser, claro, o gráfico 2, e isso já concederia para você mais meio ponto, uma vez que as gônadas são responsáveis pelo processo de produção desses hormônios, testosterona, progesterona e estrogênio, que são esteroides. Então, é muito importante você apontar, logicamente, o gráfico correto, né, o gráfico 2, e depois falar que na gônada acontece a síntese desses hormônios esteroides, hormônios sexuais e esteroides, tá? Então, fechamos aí mais uma questão. A questão 9, questão boa, né? A desnaturação do DNA é o processo no qual as duas cadeias da molécula se separam devido à quebra de ligações de hidrogênio. Então, a gente tem, claro, a desnaturação acontecendo a partir da quebra da ligação de hidrogênio entre os dois filamentos, tá? Temos aqui 4 fragmentos, W, X, Y e Z, todos com a mesma quantidade total de base nitrogenada, sem nenhuma grande diferença estruturalmente falando, né, na questão da quantidade total de base nitrogenadas, e, portanto, isso é um dado também que vai permitir a gente chegar nessa conclusão. Observe na tabela o percentual de timina presente em cada um. Então, no W eu tenho 10% de timina, X 20%, 30% no Y e 40% no Z. Tá? Daí ele fala, para os 4 fragmentos, a desnaturação foi realizada mediante aquecimento, muito comum, sem alteração de pH e com a mesma temperatura inicial. No processo de aquecimento, indique qual das amostras precisa de maior quantidade de energia para a desnaturação, justificando a sua resposta. O que você vai precisar lembrar dessa questão? Timina e adenina fazem 2 ligações de hidrogênio. Citosina e guanina fazem 3 ligações de hidrogênio, portanto, uma ligação mais forte. Se citosina e guanina têm uma ligação mais forte, é mais difícil quebrar, concorda comigo? Eu preciso dar mais energia para quebrar a citosina e guanina em relação à quebra de timina e adenina. Quem tem mais citosina e guanina? Quem tem menos timina e adenina. Então, se eu chego aqui à conclusão de que meu percentual de timina em W é de apenas 10%, então eu tenho também 10% de adenina, total 20%, e os outros 80% vão ser de citosina, 40%, e guanina, 40%. Portanto, eu tenho muita citosina e guanina em W. Logo, amostra W. A timina se complementa com a adenina com apenas 2 ligações de hidrogênio. Chave isso aqui, tem que falar. Enquanto a citosina e a guanina formam 3 ligações de hidrogênio. A menor proporção de timina na amostra W indica elevada presença de citosina e guanina, o que demanda mais energia para a desnaturação. Apontar apenas te dá meio ponto. A justificativa, como é realmente um ponto mais complexo dentro da questão 9, vai te dar 1,5 ponto. Fechamos aí 2 pontos. Para fechar, questão 10. A questão 10 é uma questão clássica, né, que coloca para a gente aqui um assunto muito bom em bioquímica, que é a enzima. Temos aqui a velocidade da reação, a concentração de substrato, e temos aqui uma curva, que é a curva 1, né, que seria a curva de controle para a gente. Ou seja, é o que está acontecendo sem
qualquer tipo de alteração, qualquer tipo de inibidor. Então ele diz, considere um experimento em que se mediu a velocidade de uma reação em função da concentração de seu substrato em 3 condições. Ausência de inibidores, presença de concentrações constantes de inibidor competitivo e a presença de concentrações constantes de inibidor não competitivo. Lembra, inibidor competitivo compete pelo substrativo. Consigo chegar na velocidade máxima da reação, porém com maiores concentrações de substrato. Eu altero, eu aumento o meu Km. Presença de concentração constante de inibidor não competitivo. O inibidor não competitivo, ele não permite a reação chegar na velocidade máxima. Por quê? Porque eu altero o sítio ativo. Tá certo? Então ele diz, se eu tenho aqui, curva 1 como uma curva que acontece, né, que é proveniente de uma situação sem qualquer tipo de inibidor, eu parto desse princípio. Depois ele diz, com base nessas informações no gráfico, indique as curvas que vão representar a resposta obtida na presença de um inibidor competitivo e na presença de um não competitivo, justificando a sua resposta. Presta atenção na curva 4. A curva 4 não faz o menor sentido. Por quê? Porque com 0, ou muito próximo de 0, de concentração de substrato, eu tenho já uma velocidade de reação alta. Isso não faz sentido nenhum. Se eu tenho pouco substrato, eu não tenho velocidade. Agora, a curva 2 é uma curva em que você alcança a velocidade máxima, porém, com maiores concentrações de substrato. A curva 3 não. A curva 3 você tem uma velocidade máxima que acaba sendo muito menor do que a que eu observo nas curvas 1 e 2, certo? Então, o que eu vou chegar de conclusão? 2 é o meu inibidor competitivo. E isso já vale meio ponto. Como é que eu vou justificar isso? Eu tive o alcance, né? Eu consegui alcançar a velocidade máxima de reação, mas só com maiores concentrações de substrato. Ou então eu poderia dizer que a presença do inibidor simplesmente aumentou Km. Isso também é válido, tá? Já no ponto 3, na curva 3, eu tenho inibidor não competitivo, mais meio ponto. Por quê? Porque mesmo em concentrações de substrato maiores, eu não consigo alcançar a velocidade máxima, uma vez que houve mudança no substrativo da enzima. Tá bom? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a... Bruno, de repente eu coloquei isso aqui na questão tal, eu conseguiria quanto? Manda para mim uma mensagem aqui pelo Instagram. Me adiciona no Instagram, tá? Segue lá o meu perfil no Instagram. Me adiciona, me chama lá nas mensagens diretas e a gente conversa para eu ver, para eu observar se a sua resposta tem coerência com a expectativa da banca. Se não tiver, eu te falo. Se tiver, ótimo, maravilha, você está preparado para aquela temática. Tá? Lembrem-se também que eu, assim como o Marcelo, assim como o Bernardo, nós temos projetos direcionados ao vestibular específico da UERJ. E, claro, se você quiser trabalhar conosco, treinar muito conosco dentro desse projeto, vocês serão, sem dúvida alguma, muito bem-vindos. Eu desejo a vocês muita sorte, muita força, muita garra, muita resistência física até abril. E ao longo desse tempo, a gente vai conversando e debatendo aqui outras muitas questões para chegarmos lá em abril e detonarmos na prova da UERJ. Ok? Um grande abraço, um grande beijo, fui, tchau!